Oi, voltei. Make de hoje azul marinho, atendendo a pedidos. Espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, já tô de primer e a primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma sombra bem branquinha. Vou usar essa aqui, desse quartetinho da MAC que eu tenho. E vou espalhar na pálpebra toda. Pálpebra toda, caprichando aqui no ossinho da sobrancelha. Tô passando com batidinha para ela ficar mais intensa, porque se eu fizer assim, ela vai ficar um pouco esfumadinha. Com um pincel menorzinho, de pontinha fina, eu vou passar embaixo também, ó. Sem fazer aquele brilho que a gente faz aqui dentro, que a gente desce um pouco. Deixa essa sombra branca bem rente ao cílio. Por que eu tô passando sombra branca em tudo se eu vou cobrir tudo com azul? Pra trazer a luminosidade. Senão fica um olho chapadão. Bom, segunda coisa, eu vou pegar uma sombra marinho e vou passar em toda a pálpebra móvel, subindo só um pouquinho além da pálpebra móvel. Eu não finalizei a pele, eu só passei base e corretivo, porque sombra marinho é como se fosse preta, né? Da turma da sombra preta. Ela adora cair pozinho embaixo do olho. Adoro, então é bom a gente não ter finalizado para qualquer coisa dar aquela vassouradinha básica e passa a base de novo, tá? Então, ó, o desenho vai ser esse, a gente vai subir só um pouquinho mais no canto externo. Deixa a sombra mais concentrada na pálpebra móvel e vai subindo com o que restou no pincel um pouquinho, tá? Ó, o desenho é esse, ó. Certo? Pincel do esfumar. Vou esfumar a borda. Desde aqui de dentro. Indo pro canto externo, tá? Dá aquela boa esfumadinha. E vamos mais uma camadinha de marinho para ficar bem intenso. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, o que nem eu falei, a parte mais intensa vai ser rente aos cílios, então na pálpebra móvel rente aos cílios e no canto externo do olho, tá? Então você capricha na quantidade aqui do canto externo e só vai trazendo o que sobrou pra dentro. E aí vem e dá mais uma esfumadinha nas bordas. Agora a gente vai fazer a parte de baixo dos olhos. Eu vou pegar um pincel fininho, bem fininho. Se você quiser pode molhar, vou molhar um pouquinho, só um minuto. Molha na sombra que a gente estava usando, a mesma. E vamos contornar aqui os cílios de baixo, encontrando aqui com o que a gente fez em cima. Isso aqui não precisa ficar super perfeito, porque depois a gente vai passar lápis por cima, tá? E com um pincel fininho, você esfuma esse risco aqui de baixo também, tá? E eu vou dar mais uma reforçadinha aqui no canto exterior, com um pincel menorzinho para ele ficar mais intenso aqui nesse cantinho.
Tá vendo que eu tô reforçando só aqui o canto externo, ó? Deixando como se fosse como se estivesse marcando mesmo. Se você achar que não tá resultando, não tá dando um efeito legal, você pode colocar um pouquinho de sombra preta pra fazer esse mais fortinho aqui também. Fica ótimo, tá? E deixa essa junção aqui do cílio de baixo com o de cima bem bonitinha, bem esfumadinha. Agora é o que vai fazer a diferença no nosso olho marinho. É o que vai deixar diferente o seu olho marinho da sua amiga que não vê os vídeos do Amit. Você vai pegar o seguinte, uma sombra azul bem mais intensa, bem mais clara, bem mais vibrante, e vai passar por cima disso que a gente fez, mas só aqui no centro da pálpebra móvel, ó, dando batidinhas, por favor, porque senão você vai tirar a sombra que a gente fez, a mais escura. Isso aqui, o que vai fazer? É o que vai trazer toda a luminosidade, todo o tchan do olho, porque a sombra marinho, principalmente as que são mais opacas, elas ficam um pouco... Fica uma coisa muito chapada, assim, sabe? Ela não tem não fica muito uma profundidade bacana. Então, eu gosto de dar esse truque, que eu acho que faz toda a diferença. Então, ó, só aqui, bem no centro, tá? Não traz pra cima e não traz pros lados. Bom, depois disso, agora pra dar mais uma contornada, a gente vai usar um lápis azul marinho. Se você não tiver um azul marinho, você pode fazer esse contorno com sombra azul marinho e um pincel chanfrado pequenininho molhado, como esse. Ou então você pode usar um lápis preto também. Então vamos delinear toda a base do cílio, só que bem fininho. Para isso o lápis tem que estar bem apontadinho. Eu vou pegar um espelhinho, só para conseguir enxergar, porque o espelho tá longe, senão eu não enxergo o que eu tô fazendo, tá? Então vocês... Bem fininho, bem rente ao cílio. Eu gosto de usar marinho, lápis marinho, porque eu acho que dá mais um tom bacana. Mas se você quiser testar com preto, ele vai ficar um pouco mais intenso, assim, mais fortão. Mas é importante que seja um traço bem fino, pra não ficar soco no olho, tá? Ok. Pronto. Agora, para dar mais um tchanzinho, se você estiver usando uma sombra que tenha brilho, você não vai precisar fazer isso. Mas essa sombra não tem brilhos que eu tô usando. Então, pega um pincelzinho, molha na água. Não muito, tá? Só pra dar uma... E purpurina. Pode ser uma purpurina, pode ser um pigmento. Você molha no pigmento ou na purpurina que você tiver. E vai aplicar também aqui só no centro. E pouco. Só pra dar um brilho especial ao nosso olho marinho. Toque final. Lápis branco, branco mesmo. A gente vai fazer um risquinho, tá vendo nesse olho que tem um iluminado no cílio inferior? A gente vai fazer um risquinho que vai desde aqui do cantinho interno
até mais ou menos um pouco antes da metade dos olhos, logo abaixo do risco de lápis marinho que a gente fez. Isso vai dar uma super luz e um super efeito bem bacana e bem diferente do que a gente faz normalmente. Prontito! Lápis preto dentro. Vamos limpar aqui de baixo qualquer resquício de pó marinho que tenha. Passando um pouquinho de base. Cuidado para não raspar o pincel em cima da sombra, porque daí vai ficar aquela melequeira. Vai borrar mais ainda. É bem pouca base, tá? Praticamente só o que tava no pincel, assim. Rímel. Fazer um curvex, né? Eu tenho um vídeo surpresa preparado pra vocês. Lembram do rímel com vontade primeira edição, que eu fiz um vídeo? Então agora tem a segunda edição, com mais dicas pra você atingir todo o potencial dos seus cílios. Vocês vão gostar. Rímel, tá? Passa 2 camadas, só vou passar uma porque se eu ficar esperando secar a gente não sai daqui. Vou só fazer uma coisinha que uma leitora perguntou como é que faz o contouring do nariz. É super fácil, você pega pó escuro, bronzer, pincel médio, molha bem pouquinho e faz, ó, com a ponta do pincel 2 riscos do lado do nariz. E eu gosto de pintar aqui embaixo também, bem suave, bem pouquinho. E ainda depois disso eu pego um pincel de pó e esfumo bem. Isso que eu fiz, tá? Vou passar um pó pra finalizar. Deixar a base no lugar, tudo no lugar, bem bonitinho. Principalmente na zona T, pra gente não brilhar. Pronto, agora sim o blush. Blush bem rosinha, que eu adoro essa combinação de marinho com rosa. Acho que fica super bonito. Blush bem marcadinho. Pronto. E o batom também rosinha. Um pouquinho de cintilante. E é isso. Make marinho, como vocês pediram. Espero que tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!